E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. No último fim de semana, o São Paulo iniciou uma verdadeira maratona no Campeonato Paulista. Em apenas 4 dias, a equipe enfrentou 2 desafios complicados e não conseguiu os resultados esperados. Primeiro, perdeu por 1-0 para o Bragantino, fora de casa, no sábado. Depois, na segunda-feira, empatou sem gols contra a Inter de Limeira, atuando como mandante, mas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os tropeços ampliaram a pressão sobre o técnico Luiz Zubeldia. Mesmo com o tricolor liderando o Grupo C, com 14 pontos, a equipe tem sofrido cobranças pelo desempenho dentro de campo. Torcedores, principalmente nas redes sociais, apontam oscilações e dificuldades para converter superioridade numérica em vitórias. A partida contra a Inter de Limeira reforçou algumas críticas. O São Paulo jogou parte do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu transformar essa vantagem em gols. Situação semelhante já havia ocorrido contra o Bragantino. Isso acendeu um alerta na torcida, que esperava melhor aproveitamento nessas condições. Por outro lado, a diretoria do clube trata com normalidade as oscilações. No Morumbi, a leitura é de que o time ainda está em formação sob o comando de Zubeldia e que há margem para evolução ao longo do torneio. O objetivo imediato é garantir a classificação para a fase mata-mata, algo que está próximo de ser concretizado. Nesta quinta-feira, o São Paulo terá a chance de reencontrar o caminho das vitórias. O time encara o Velo Clube, novamente no Mané Garrincha, pela 9ª rodada do Paulistão. O jogo é visto como fundamental para afastar a pressão e dar mais tranquilidade ao trabalho de Zubeldia. A expectativa é que o treinador faça ajustes na equipe para corrigir os problemas ofensivos. Durante os treinamentos da semana, ele enfatizou a necessidade de maior criatividade no último terço do campo. Nas arquibancadas virtuais, torcedores seguem divididos. Uma enquete realizada pelo GE revelou que a maioria ainda acredita no trabalho do técnico. Dos 5,5 mil votos registrados, a maior parte considera que Zubeldia faz um bom trabalho, mas pode melhorar. Houve também votos para bom, estou satisfeito, 155, ruim, mas vai melhorar, 614, e péssimo e não vai melhorar, 905. Esses números evidenciam que, apesar das críticas, há confiança em sua capacidade de evoluir a equipe. Desde sua chegada ao São Paulo, Zubeldia comandou a equipe em 52 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Em 2025, são 8 jogos disputados no Paulistão, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A análise sobre seu trabalho esbarra em um ponto sensível para a torcida: o aproveitamento dos jovens formados em Cotia. Muitos torcedores reclamam da falta de oportunidades para os garotos da base, algo que tem sido tema recorrente nos debates sobre a equipe. Jogadores como Rodriguinho e Pedrinho tiveram espaço reduzido nos últimos jogos, o que gerou questionamentos. Parte da torcida acredita que a utilização da base poderia trazer mais dinamismo ao time, além de revelar talentos importantes para o futuro do clube. Apesar das cobranças, a relação entre Zubeldia e o elenco segue firme. Internamente, os jogadores defendem o treinador e destacam sua dedicação tática. O argentino tem um perfil exigente e busca um futebol intenso, baseado na marcação alta e na velocidade. Diante desse cenário, o duelo contra o Velo Clube se torna crucial. Uma vitória pode aliviar a pressão e trazer mais confiança ao trabalho de Zubeldia. Por outro lado, um novo tropeço pode acirrar ainda mais as críticas. O São Paulo tem elenco para brigar pelo título estadual, mas precisa mostrar consistência. Com a fase de grupos caminhando para a reta final, cada ponto é fundamental para garantir a classificação e chegar forte na fase eliminatória. A torcida, como sempre, segue atenta. Se por um lado há cobranças,
Por outro, também existe esperança. A história recente do clube mostra que momentos de turbulência podem ser superados com trabalho e dedicação. Agora, cabe a Zubeldia e seus comandados darem uma resposta dentro de campo. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30, e a esperança tricolor é que esse seja o jogo da retomada. Se o São Paulo conseguir a vitória, a pressão pode diminuir e a confiança aumentar. Se não, a maratona de jogos pode se tornar uma verdadeira proço para Zubeldia e sua comissão técnica. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O São Paulo FC está prestes a fazer história mais uma vez. Nos últimos dias, rumores sobre a chegada de Roger Guedes ao clube paulista se intensificaram de forma arrebatadora, com a confirmação, por meio de fontes próximas, de que o atacante já está em processo adiantado para assinar com o tricolor. O jogador, atualmente no Corinthians, tem sido apontado como um dos grandes alvos de reforços do time para 2025 e, se concretizada, essa negociação promete transformar o futebol do Morumbi. A movimentação no mercado já é grande, mas a confirmação de Roger Guedes, feita pelo jornalista Nicola, trouxe um novo ânimo aos torcedores tricolores, que há tempos aguardam a chegada de um craque de peso para fortalecer o ataque da equipe. O jogador de 27 anos, que se destaca pela sua velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol apurado, é visto como um reforço de peso para o técnico que, ao longo da temporada, ainda busca a peça ideal para desafiar os principais clubes do futebol brasileiro. Roger Guedes sempre foi um nome cogitado para reforçar times de grande porte, mas sua trajetória no Corinthians parecia indicar que ele seguiria por mais tempo na equipe alvinegra. Entretanto, a possibilidade de trocar de clube gerou grandes expectativas. Como é de praxe, movimentações desse porte geram inúmeras especulações, mas quando um jornalista de renome confirma a negociação, a história ganha um tom mais realista. O São Paulo, que já demonstrou um grande poder de atração para nomes de peso, agora parece estar com a faca e o queijo na mão para garantir a contratação do atleta. A sua chegada ao Morumbi não só fortaleceria o elenco, como também seria uma verdadeira guinada para o tricolor, que vislumbra recuperar a grandeza do passado e conquistar títulos de expressão. Roger Guedes poderia ser o nome que faltava para alavancar a equipe na temporada que se aproxima. Com a confirmação do negócio, os próximos passos para a assinatura do contrato estão sendo articulados. A negociação envolve questões de valores, mas também tem um apelo esportivo que deve ser determinante para o jogador. Após alguns anos no Corinthians, Guedes estaria em busca de novos desafios, e o São Paulo oferece um cenário promissor. O timing de sua chegada ao clube é estratégico, já que o mercado de transferências para 2025 se encontra em plena efervescência. As movimentações nos bastidores indicam que o tricolor paulista não pretende parar por aí. Roger Guedes seria apenas o primeiro de uma série de reforços que podem transformar o time em um dos favoritos ao título nacional e internacional. A torcida do São Paulo, sempre apaixonada e exigente, demonstra uma expectativa enorme com a possibilidade de ver Roger Guedes vestindo as cores do clube. A energia no Morumbi promete ser ainda mais intensa caso o atacante seja confirmado oficialmente. Ele é o tipo de jogador que pode balançar a rede de qualquer adversário, e o São Paulo necessita de atletas desse calibre para recuperar sua posição no futebol brasileiro. A negociação não é simples, como qualquer transação de alto nível, mas as tratativas estão avançando. O Corinthians, por sua vez, já entende que a venda de Roger Guedes será inevitável, diante do desejo do jogador e da possibilidade de ele dar novos rumos à sua carreira. No entanto, é importante ressaltar que, apesar da confirmação de Nicola, os detalhes finais da negociação ainda devem ser ajustados antes de um anúncio oficial. Os representantes de Roger Guedes e a diretoria do São Paulo estão trabalhando em conjunto para resolver as pendências contratuais e definir as condições do acordo. A pressão de um mercado competitivo e o desejo de clubes rivais em contratá-lo fazem dessa negociação um jogo de paciência e estratégia. O São Paulo,
No entanto, está confiante e determinado a garantir essa contratação. A chegada de Roger Guedes ao São Paulo FC também reforça a imagem do clube como uma potência em termos de atração de grandes nomes. Nos últimos anos, o tricolor tem investido pesado em jogadores de qualidade, com a intenção de montar um time competitivo para as próximas temporadas. Guedes, com seu estilo irreverente e decisivo, encaixa-se perfeitamente nesse projeto. O vínculo de Guedes com o Corinthians sempre foi cercado de momentos de brilho e outros de críticas, como em qualquer clube de grande porte. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, o atacante se firmou como uma das principais referências do futebol brasileiro. Seus números, que incluem gols e assistências importantes, destacam sua habilidade de ser decisivo em momentos cruciais. Isso, sem dúvida, chama a atenção de times como o São Paulo. Com o técnico em mente, o elenco do São Paulo já começou a visualizar o impacto de Roger Guedes dentro do campo. O atacante não é apenas um finalizador, mas também um jogador que pode oferecer soluções criativas nas jogadas ofensivas, algo que o time de 2025 precisa. Sua habilidade de jogar em diversas funções no ataque amplia ainda mais suas possibilidades de se encaixar no esquema de jogo do tricolor. Além disso, a chegada de um jogador como Guedes representa um marco na estratégia de reforços do São Paulo. Se antes o clube precisava se reinventar, agora com essa negociação, parece estar no caminho certo para reverter os últimos anos de resultados abaixo da expectativa. A contratação de um jogador com a capacidade técnica de Guedes é uma clara mensagem de que o São Paulo está pronto para voltar ao topo do futebol brasileiro. A liderança de Guedes, somada à sua experiência em clubes de grande expressão, será um diferencial para o São Paulo, que vive um momento de renovação, mas também de pressão para resultados imediatos. Com o elenco mais encorpado, o time certamente se tornará mais competitivo, e a chegada de Guedes é um passo importante nesse processo. A negociação com Guedes também evidencia a evolução da diretoria do São Paulo. O clube tem buscado cada vez mais se aproximar dos grandes nomes do futebol nacional e internacional, tentando superar rivais como Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E com a contratação de um nome de peso, como o atacante, o São Paulo fortaleceria ainda mais seu apelo no mercado. O cenário para a torcida tricolor é animador. O time promete ser muito mais competitivo e, quem sabe, um dos favoritos ao título da próxima temporada. E para Roger Guedes, essa será uma oportunidade única de brilhar em um dos maiores clubes do Brasil, com um projeto ambicioso para a temporada. Com o negócio praticamente fechado, o São Paulo e seus torcedores agora aguardam ansiosamente o anúncio oficial. Se confirmado, Roger Guedes não só será o novo ídolo da torcida, mas também o grande protagonista de uma fase promissora para o clube paulista. O mercado de transferências de 2025 já começou com grandes movimentações, e o tricolor parece ter dado um grande passo para garantir o seu lugar entre os melhores. Roger Guedes no São Paulo não é apenas uma transferência, é um símbolo de renovação e ambição. O futuro do clube passa por sua chegada, e os próximos meses prometem ser decisivos para definir o rumo do futebol paulista. A expectativa é alta, e a chegada do atacante ao Morumbi pode representar o início de uma nova era no São Paulo FC. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.